E como prometido, diretamente aqui dos estúdios Pro Beleza em Porto Ferreira, na Casa Pro Beleza, tenho mais esta grande celebridade, viu, já? Nosso amigo, nosso parceiro, nosso conselheiro, Dr. Matheus Rodrigues, que a especialidade dele, gente, é endocrinologia, metabologia, isso, e sabe o que? Amorologia, que é o principal dele. Amigo, obrigado pela sua presença no nosso programa. A gente teve aqui hoje, né, com a Renata falando de acupuntura, desse olhar da medicina renovada. É algo renovado, mas ao mesmo tempo um renovado fazendo a conexão com o passado, com a essência, com aquilo que os avós sempre nos ensinaram. A gente estava falando aqui nos bastidores, a sua paixão por estudar, né, que a endocrinologia é algo que é necessário o estudo constante, e a gente está na época das canetas, né? Você, como médico, como que está sendo esses clientes batendo na sua porta? Tem sido maravilhoso, né? As canetas de emagrecimento, que inicialmente surgiram para tratamento do diabetes mellitus, né? Essa nova classe de medicação são chamados análogos do GLP-1. Inicialmente foram desenvolvidos para o tratamento do diabetes e atualmente para essa doença que é uma pandemia, que é a obesidade. Nós temos conseguido ajudar muitos pacientes a ter um perfil metabólico, a melhorar a qualidade de vida em todos os aspectos, né, com essas medicações. Então, é um dos pilares aí que a gente precisava para auxiliar no efetivamente o tratamento da obesidade. A endocrinologia, a gente sempre soube, né, era a ciência ali que era totalmente dedicada, no primeiro momento, falar, eu quero emagrecer, vou no endócrino, as famosas fórmulas. Mudou muito esse cenário das fórmulas, a gente passa também aí por um momento de bariátrica, que hoje a gente vive muito de recortes. Eu fico importunando na rede dele. Eu vejo lá uma coisa do Instagram, eu mando para ele, mando para o Dr. Rodolfo, ele fala assim, isso é fake, Márcio, isso é mentira, isso não existe. Mas é muito importante, porque nós que estamos na ponta como leigos, né, a gente quer sempre saber dessa informação. E até para que todo mundo que está sempre nos vendo, que trabalha no setor da saúde, que no setor da beleza, que é muito preocupado com a imagem, né? E que se fala muito em caneta. Caneta é para todo mundo? Negativo. Então, eu digo que cada paciente é uma caixinha de surpresas e ele tem totalmente uma conotação individual. Às vezes, um tratamento que a gente utilize para você não é o melhor tratamento para mim. Então, não existe isso, todo mundo vai tomar essa medicação e isso vai fazer bem para todos. Negativo. Então, a endocrinologia é a área da medicina que estuda os distúrbios hormonais. E por que a obesidade está inserida dentro da endocrinologia? Porque o tecido adiposo ele é um tecido hormonal, é um tecido que produz vários hormônios, né? E esses hormônios eles se conectam entre o cérebro, entre o intestino, entre o estômago. O trato gastrointestinal se comunica com o tecido adiposo, que se comunica com o cérebro através da produção desses hormônios. Então, os análogos do GLP-1, essa nova classe de medicamentos que a gente utiliza para emagrecer, são análogos hormonais de hormônios que a gente produz. E com a ciência, a gente vem desenvolvendo isso. Isso é muito interessante. E cria essa dependência, porque hoje a gente vê, por exemplo, mais uma vez de recorte de internet, fala assim que quem usa hoje as canetas, esses hormônios, enfim, eu tenho que usar para a minha vida toda? O tratamento de obesidade ele não é um tratamento curto, não é algo que nós vamos falar assim, a maioria das pessoas tem essa ilusão, eu vou comprar uma caneta e eu vou conseguir emagrecer tudo aquilo que eu preciso, né? Então, já parte daí. Tratamento de obesidade é um tratamento prolongado, não é um tratamento curto. Então, independente do tratamento que for instituído, né, não é algo que vai ser muito rápido, né? Então, as canetas de emagrecimento aí, né, os análogos do GLP-1, e que iniciaram através da liraglutida, eles são tratamentos em que você tem que ir fazendo ajustes de dose, Márcio. E muitas vezes você escalona essas doses progressivamente durante o tratamento e depois você desescalona, você reduz a dose quando você já tem o peso alvo, né, a composição alvo que você deseja para aquele paciente.
Então, o que muitas vezes acontece? As pessoas querem comprar uma caneta, resolver todo o problema, tomar doses altas logo de cara e você não faz o desmame de uma maneira adequada. Então, cada paciente é um paciente, cada um é cada pessoa precisa ser adequadamente avaliada pelo médico para ver qual é o melhor tratamento, certo? Mas não é assim, o milagre ele não existe, não é? A gente pode falar que o diabetes mellitus ele é uma disfunção alimentar de alguma maneira? O que é cientificamente esse diabetes mellitus? A palavra diabetes, ela surgiu no século II depois de Cristo, na Grécia. E a palavra diabetes, ela significa sifão. Por que sifão? Porque um dos principais sintomas e características da pessoa que ela está desenvolvendo diabetes é fazer muito xixi, é a poliúria. Então, Arateus, que foi o médico que descreveu essa palavra, que criou essa palavra diabetes, associou isso a um sifão de praça, né? E mellitus, porque significa o aumento dos níveis de açúcar no sangue. É uma doença de etiologia poligênica, então são vários genes que interferem no surgimento do diabetes. A gente sabe que existe, principalmente o diabetes tipo 2, né, que é o que surge na vida adulta e é bem associado à obesidade. São vários genes que estão associados ao desenvolvimento dessa condição, dessa patologia. É muito interessante a gente saber que são vários fatores que podem fazer com que uma pessoa se torne diabética. Então existe o fator genético, meu pai era diabético, minha mãe era diabética, isso aumenta o risco da pessoa se tornar diabética. A obesidade, por isso que esses tratamentos eles associam muito a obesidade com diabetes, porque são doenças que andam junto. Então, vários fatores são associados a isso. Não é uma monocausalidade, uma única causa que te tornou diabético. Erros de alimentação, sedentarismo, falta de atividade física, é uma doença onde vários fatores que vão fazer com que você culmine nesse diagnóstico, culmine nessa alteração metabólica. E a gente ouve muito falar, e qual é são os perigos do diabetes, né? Não cuidar dessa diabetes, ou não descobrir a tempo, não fazer o tratamento adequado. Onde que esse paciente chega? Eu costumo dizer que os pilares do diabetes são 4. O primeiro pilar deles, Márcio, é associado ao uso correto da medicação. Então, o remédio é algo muito importante para o tratamento daquele paciente que está desenvolvendo essa patologia. Então, a adesão ao tratamento. Então, eu vou deixar de tomar o meu remédio porque estou vendo uma coisa na internet e abandono o tratamento. Então, isso é um risco muito grave, né? Então, o médico ele tem que ser informado de tudo aquilo que você está fazendo. Então, tratamento medicamentoso. Segundo, atividade física. Atividade física melhora a nossa resistência à ação de insulina. Então, ajuda no emagrecimento, o que corrobora muito para a melhoria do controle da glicemia. Terceiro, aspectos nutricionais, né? Eu sou diabético, eu vou exagerar em doces, vou comer carboidrato o tempo todo, farinha branca. Então, assim, equilibrar a alimentação, né? E às vezes a gente vem de uma educação alimentar muito errada, né? O que realmente é saudável para o meu corpo, o que eu estou colocando dentro do meu organismo. Eu lembro de um famosíssimo livro de nutrologia, Márcio, que a primeira frase desse livro dizia que a gente é aquilo que a gente come. Então, a questão nutricional é muito importante para o bom controle do diabetes. O quarto pilar é a aceitação do diagnóstico. Entender que você tem essa patologia. São os 4 pilares importantíssimos para ajudar um paciente diabético. Eu lembro que eu fui, inclusive, né, tive a oportunidade de já ter consulta com você e eu falo que eu tive diabetes 2, porque toda vez que eu vou fazendo meu exame, né, ele zerou, mas quando eu tive um episódio esse ano no hospital com a questão de pedra no rim, eu fui lá, eu lembro que eu estava fazendo uma anamnese, eu falei, eu sou ex-diabético. Aí a enfermeira falou, não existe ex-diabético, você tá no controle. Aí eu tava lá bravo com ela, né? Eu falei, não, né, mas está zerado. Eu falei, não importa, você está com o índice glicêmico dentro da normalidade. Mas há essa predisposição, isso que você tem falando, que se você descontrolar de novo, ela volta.
né? Exatamente, exato. Existem certas situações, porque cada indivíduo é indivíduo, que são irreversíveis, mas que com o tratamento adequado, a qualidade de vida da pessoa melhora muito. Existem algumas situações, principalmente quando ele é bem associado à obesidade, que muitas vezes são reversíveis. Às vezes a gente vê muitos pacientes que eram diabéticos, que usavam medicamentos e que depois da cirurgia bariátrica, por exemplo, perderam 50, 60 quilos de peso corpóreo, em que não precisam mais utilizar a medicação. Então, isso acontece sim. Cada caso é um caso. Sim, e a gente ouve muito com os médicos que a gente entrevista, os congressos, que tem se falado muito numa preparação de terreno biológico, né? Inclusive para preparação, porque os Estados Unidos ditam muitas coisas, né? Na pirâmide alimentar. Recentemente o FDA parece que mudou a orientação, meio que reconhecendo as questões das terapias, algumas orientações equivocadas sobre a terapia hormonal, né, no caso das mulheres. Eu vejo na sua clínica que você trabalha de uma maneira multidisciplinar, né, com nutricionista, com outros profissionais, né? E você fala aí dentro desses 4 pilares da questão da terapia. Hoje a gente vive um mundo muito imediatista, né? Que de fato a gente quer tudo para ontem, parece que a vida nos escapa das mãos e a gente tem essa necessidade contínua de fazer aí essas mudanças rápidas. Então, eu digo isso porque o fato de usar canetas, por exemplo, e não mudar o hábito alimentar, é aquela pessoa que confia exclusivamente na medicação. Então, são 4 pilares. Nós precisamos seguir esses 4 pilares: nutrição, aceitação, medicação e atividade física. Quando você não concilia esses 4 pilares, você está investindo, porque essas canetas são caras, né, Márcio? Você está investindo um dinheiro, né, uma fonte de renda que você tem em cima daquele produto e você não vai potencializar com tudo do ponto de vista multidisciplinar. Não dá para confiar exclusivamente no efeito da medicação, tá? Você precisa ter esse alicerce de todas essas questões que envolvem essa questão multidisciplinar para conseguir ter um bom resultado. Eu acho que a aceitação é entender de forma clara, né? Eu acho o que é a doença, onde ela surge, quais são os instrumentos, elementos e práticas que podem auxiliar, inclusive, nessa mudança. Eu lembro de casos, eu tive amigas, né, que fizeram bariátricas e depois, eu lembro de um caso de uma amiga de São José dos Campos que ela, depois da bariátrica, ela ficava tomando leite condensado e depois engordava da mesma jeito, e outro que bebia, né? Então, mesmo com uma cirurgia agressiva como essa, se você também não muda aquela prática, não é? Acaba perdendo efeito. Você acaba desenvolvendo outras práticas tóxicas para o seu organismo. Por isso que a avaliação para uma cirurgia bariátrica envolve a avaliação psicológica, né? E o acompanhamento médico mostrando que houve falência nos inúmeros tratamentos para se indicar uma cirurgia bariátrica. Eu costumo dizer que a cirurgia bariátrica ela não trata o transtorno de compulsão alimentar, porque às vezes a pessoa ela tem uma compulsão que é cerebral, né? Onde ela come porque é a forma como ela lida com aquele processo compulsivo. E a partir do momento que você tem uma alteração anatômica dentro do seu trato gastrointestinal, você desenvolve essa compulsão em cima de outras coisas. É onde você pode estar incentivando, aumentando o tabagismo, né, o etilismo, né? A pessoa passa porque ela não consegue mais comer, então ela vai beber bebida alcoólica. Então, precisamos trabalhar em cima dessa compulsão, né? E não apenas indicar uma cirurgia que vai momentaneamente resolver uma situação. Porque aí, de repente, a gente, de fato, a cirurgia ela atua naquela situação da obesidade, que é perigosa, mas aí precisa da intervenções de outros profissionais para entender a fonte da compulsão, né? A gente começou falando no programa da sua especialidade de endocrinologia e metabologia. Isso. Explica para a gente o que é uma, o que é outra, onde elas se comunicam, por que você foi para metabologia.
Bom, a minha paixão pela endocrinologia vem desde a minha época de faculdade, né? Eu fui monitor de bioquímica, né? E a bioquímica ela é muito linkada ao estudo do metabolismo hormonal. Endocrinologia é a especialidade médica que estuda os distúrbios hormonais associados aos hormônios. Hormônios são substâncias que o nosso corpo produz em um determinado tecido e que podem agir à distância. Então, um hormônio que você produz no tecido adiposo, por exemplo, ele pode estar agindo no sistema nervoso central, informando o cérebro. Eles se ligam através de receptores, né, receptores celulares, e mandam mensagens através do nosso corpo. É muito linkado ao metabolismo. Então, os hormônios, eles andam juntos com o nosso metabolismo do nosso corpo. Então, por exemplo, metabolismo gorduroso, né? Então, o colesterol, o triglicérides, isso está dentro da metabologia. Onde que o hormônio se liga com essas gorduras? Então, por exemplo, um hipotireoidismo, onde o paciente ele não produz hormônio tireoidiano de uma maneira adequada. Ele tem elevação do nível do colesterol por conta do hipotireoidismo, né? Então, a metabologia ela é linkada com os hormônios, né? Os hormônios que controlam o nosso metabolismo. Nossa, que bacana. E essa especialidade, por exemplo, para as pessoas que estão aí nos assistindo, né? Ela é indicada para que tipo de problemas específicos? Eu tenho, como endocrinologista, a gente sempre associa vulgarmente, né, gente? Eu quero emagrecer, controle de hormônio, a gente sempre vai pelo conhecimento vulgar, né? Mas a metabologia ela é indicada para que causas específicas? Então, vamos de cima para baixo dentro do nosso corpo, né? Então, hipófise, né? Hipófise é a glândula que produz todos os hormônios do nosso corpo, né? Que produz a prolactina, que produz o hormônio de crescimento. Então, os distúrbios hipofisários, né, são a primeira causa de se buscar um endocrinologista. Então, por exemplo, a criança que não cresce, que não produz hormônio de crescimento de uma maneira adequada, essa criança ela vai buscar o atendimento com um médico endocrinologista. Então, essa glândula hipófise é uma glândula que produz vários hormônios dentro do nosso corpo. Então, tumores hipofisários, né, é o médico endocrinologista que muitas vezes faz o diagnóstico dessa alteração. Descendo, glândula tireoide, né? Então, hipotireoidismo, né? A baixa produção do hormônio tireoidiano, e hipertireoidismo, o excesso de produção do hormônio tireoidiano. Então, as alterações da glândula tireoide são causas comuns aí na nossa consulta endócrina, né? Mas um motivo que o paciente busca o endocrinologista. Obesidade, como nós estávamos falando, o tecido adiposo é um grande tecido produtor de hormônios, né? Então, esse link aí com a endocrinologia é muito grande. O diabetes mellitus, seja em seus determinados tipos, né? O diabetes, rapidamente, o tipo 1, associado a uma autoimunidade, geralmente surge na infância, apesar de existirem casos em adultos também, associados à produção de insulina inadequada por uma doença autoimune. Então, diabetes do tipo 1. Tipo 2, associado à hereditariedade e à obesidade, e alguns tipos específicos de diabetes. Por exemplo, um que surge durante a gestação, que é o diabetes mellitus gestacional, que aparece durante a gravidez, né? E que às vezes ele termina com o término da gravidez. Então, mais um motivo de se buscar o médico endocrinologista. Então, o diabetes mellitus, dentro de todos os seus tipos e diagnósticos, também mais uma causa. Hormônio feminino, hormônio masculino. Então, puberdade precoce, no caso das crianças, que entram em puberdade antes da hora em que começa a se produzir os hormônios antes do período adequado, ou durante o climatério da mulher, né? A menopausa, a terapia de reposição hormonal após o climatério, causas comuns também de se buscar o médico endocrinologista. E no caso do homem também, as deficiências da andropausa, né? Então, que começa a reduzir os níveis de testosterona, a associação que a obesidade tem com a redução da testosterona, de hipogonadismo. Então, tudo que envolve essa parte hormonal envolve a atuação do médico endocrinologista. Que bacana, tá vendo, já? Você aprendeu mais essa, né?
E sabe o que eu gosto quando a gente, além, vocês veem, né, gente, o Manancial, que ele é um gênio, né? O meu filho Danilo adora, né? Quando ele fala, pai, fui sair com o Matheus, e ele falou que tem hormônio que direciona até a gordura do corpo, onde ela deve ficar, né? Então, é muito bacana isso, né? E o que é muito bom, né, da vida dele, que vocês aí, né, precisam conhecer, inclusive segui-los aqui, né, nos canais dele, né, nas redes, é que o Matheus, ele tem uma espiritualidade, uma jovialidade excepcional. Tem a criança livre dele é uma das mais lindas, né? E ele falou outro dia uma coisa que eu guardei na minha cabeça, que ele ama ser o médico que presta assistência, né? Que está lá disponível para a população. E a gente enfrenta hoje uma questão dos médicos que parece um grande número que se distancia disso que você fala. Eu gosto de estar lá atendendo as pessoas, atendendo a população, de estar disponível, desenvolvendo esse trabalho. Você também é um homem muito religioso, daqui a pouco tem lá, né, a festa de São Sebastião, ele se dedica na quermesse, vai lá para o ministério, é muito lindo ver isso na sua vida, né? E o que você atribui essa sua paixão, esse jeito de ser em cuidar do próximo, né? Porque médico é um sacerdócio, né? Eu acho que é um amor à vida, viu, Márcio? Porque eu gosto do ser humano, eu gosto de ajudar, de ser solidário. Eu acho que isso vem do meu berço, vem da minha educação, vem da minha personalidade, né? Amar. E acho que a minha busca pela medicina foi justamente essa, né? Eu amo estar com as pessoas, eu amo cuidar das pessoas, eu amo ajudar as pessoas. E acho que isso é o berço de um médico. E, infelizmente, às vezes acontece a situação de nós estarmos tendo a formação de inúmeros médicos, uma quantidade muito grande de faculdades de medicina, um boom da medicina, e muitas pessoas buscando a medicina não por dom, mas sim por dinheiro, né? Então, às vezes acaba se perdendo nisso, né? Até que ponto que você realmente gostaria de ter feito, de ser um médico? Eu tenho uma satisfação muito grande na minha vida profissional em ser médico. Eu amo a medicina, eu amo estudar a medicina, eu amo conhecer essas coisas, eu amo conhecer o ser humano. Então, médico tem que gostar de gente, né, amigo? Não tem jeito, né? E você, além de médico, você é professor. Você também está em São Paulo sempre, né? Sim. Eu participo de ambulatórios, né, associados a tratamento do diabetes mellitus. Então, o meu vínculo ainda tenho vínculos com a universidade também. Eu vejo, a gente acompanha esse seu trabalho. Hoje foi um dia, né, Jajá, de falar dessa saúde 360. É tão bacana, você que está acompanhando o programa e está vendo esse papo, né? Você vê que uma coisa se complementa à outra, né? Não há medicina integral sem humanidade, né? Se você, por exemplo, precisa de um tratamento 360, que necessariamente, né, você vai buscar uma prática alimentar bacana, né? Umas práticas terapêuticas que também vão trabalhar aí de alguma maneira, porque tem gente que vai aliviar os seus níveis de estresse caminhando, dançando, meditando, lendo, né? Perfeito. Né? E é aí que entra onde cada paciente é um paciente. Às vezes o que é bom para uma pessoa não é bom para outra. Então não existe um protocolo padrão, um remédio que é bom para todos. Então é a individualização da medicina. Estou diante de um ser humano que tem características específicas e que precisam ser cuidadas, né, dentro das suas especificidades, né? Não adianta a gente querer passar a mesma receita para todos. Isso não funciona. Isso a medicina já provou para a gente que não funciona. E não funciona nem medicamento. Então, assim, para diabetes, que a gente vê, por exemplo, uma grande evolução até do próprio sistema de saúde, o fornecimento de metformina, mas não é a metformina não é aplicada a todos os casos, por exemplo? Não é a todos os casos. Por exemplo, um diabético tipo 1, ele tem deficiência de insulina. Por que ele vai utilizar metformina, né? Então,
Cada caso é um caso e tem as suas especificidades. O que eu acho muito rico na história do diabetes, Márcio, é que o primeiro tratamento que a gente teve efetivo para o tratamento do diabetes foi a insulina, que surgiu no ano de 1922. E se a gente vê... Nossa, bastante tempo, gente, né? Sim, mas olha só, a primeira descrição na literatura que a gente tem de diabetes é antes de Cristo. Então, quantos anos que nós ficamos sem tratamento efetivo para essa patologia? E quantos sofreram, hein, Matheus? E hoje, meu amigo, nós temos uma gama de medicações e a endocrinologia a gente tem que se atualizar todo dia, porque cada hora surge uma coisa diferente. Então, mais de 7 tipos de antidiabéticos orais para tratamento do diabetes tipo 2, coisas que vão aparecendo, inovando e melhorando muito a qualidade de vida dos nossos pacientes. Não, e aproveitando que o nosso programa, né, atende muito um público, é aquele que se automedica muito, né, Já? Que ela e eu já me incluí nesse grupo algumas vezes, né? E a gente vê, então, as pessoas da academia, que eu já vi o uso do glifage para o emagrecimento, mesmo pessoas que não têm aquela patologia, porque glifage acho que é para diabetes, para ovários policísticos, alguma coisa assim também, né? Então, uma pessoa usar um medicamento sem ter aquela patologia, geram outros danos. Com certeza, vamos ver o que essa medicação faz em mim e vou na farmácia e vou comprar, né? Não, gente, medicamento tem indicação médica, procure um médico, né? Converse com ele e eu tenho certeza que com esse acolhimento vai se chegar naquilo que é o melhor para você, não tenha dúvidas. Então, de repente, não vai ser caneta, pode ser fórmula ainda para as pessoas. Às vezes a pessoa trabalhar uma determinada compulsão, não necessariamente precisa de uma caneta, com certeza. Então, acho que para acabando as modinhas aí, gente, ó, nem todo medicamento é para todo mundo, cada caso é um caso. Lembra, fala de novo os 4 pilares pra gente, que eu vou guardar isso já. E faz aí, ó, bem bonito na edição. Pilar 1, pá! Qual que é um? Primeiro pilar, adesão ao tratamento medicamentoso. Adesão ao tratamento medicamentoso. Sim, perfeito. Pilar 2, atividade física. Exercício físico tem que ser rotina para todos. Atividade física faz muito bem para a saúde. Certo? Pilar 3, alimentação adequada para o seu caso. Então, do ponto de vista nutricional, tem que buscar uma alimentação correta. A gente é aquilo que a gente come, não é verdade? E quarto pilar... alimentação é tão particular, né? Porque um vai ter problema com lactose, outro com glúten, outro que não tem nada. Como é que você faz a receita geral? Não é uma receitinha, um plano alimentar igual para todos, não é? E a aceitação do diagnóstico, a questão psicológica. Eu sou diabético, eu vou me amar diabético, e eu vou cuidar do meu diabetes e vou viver bem com diabetes. Então, aceitar isso. Quarto pilar. Aceitação. E a pergunta já dos curiosos, que eu vou lá, eu fico, como eu disse, eu fico importunando ele ali no Instagram, eu mando lá, e levo uns coiotes, dele e do Rodolfo. Rodolfo fala assim, tira isso daí, amigo, que você postou, que é fake news. Eu falei, tá bom, doutor, vou tirar. Aí, mas é justamente provocando essas reflexões, né? O glifage, existe algo palpável que ele de fato está ligado a alguma coisa do rejuvenescimento, que esse povo da beleza é o que mais gosta de falar hoje em dia, né? Existe algum estudo, alguma indicação, é verdade, é mentira? O glifage, a metformina, ela foi o primeiro antidiabético oral, né? E ele tem um mecanismo de ação no trato gastrointestinal, né? Então ele atua num mecanismo aí de atuar no tecido adiposo também, reduzindo a resistência periférica à insulina. Então, muitas vezes na fase em que você, antes de desenvolver o diabetes, você tem um hiperinsulinismo, você produz muito insulina, porque o corpo não consegue colocar todo o açúcar dentro da célula, toda a glicose dentro da célula. A metformina ela atua nesse mecanismo de dessensibilização, então, ele reduz essa resistência que você tem excessiva à insulina. E com as doses mais altas, a gente utiliza para tratamento aí do diabetes mais efetivo, né? Ele tem um mecanismo de atuação excelente na síndrome dos ovários policísticos. Então, são várias indicações aí que a metformina atua e ajuda.
Mas existem contraindicações também. Então, um paciente, por exemplo, que é dialítico, né, ou que ele está numa insuficiência renal muito acentuada, antes de evoluir para uma terapia de diálise, né, com um clearance menor que 30, com a taxa de filtração glomerular menor que 30, não pode tomar metformina. Aí ela vai tomar por conta e ela piora o quadro renal. Então, Deus me livre. Cada um é cada um e não vamos tomar remédio sem indicação médica. Isso aí, aprendeu já? E você que está em casa também está aprendendo. Você viu que dá para levar... A gente está hoje no estúdio, tem presença de Samantha, já. Estão gostando do tema, gente? Né? Vamos roubar ele para a gente, para deixar ele aqui direto? Ele já é conselheiro nosso. Vamos pegar o quadro, né? O quadro aqui do Matheus, né? E além de trazer essa alegria que ele traz sempre na vida dele, essa alma linda, apaixonado pela nossa Rainha Xuxa. Beijo, né? Pro Beleza tá aqui levando informação de qualidade para vocês. Eu falei que tem muita gente bacana aqui para a gente conhecer aqui no interior paulista, em Porto Ferreira. Ele tá em Porto Ferreira, tá em São Paulo, tá no mundo. E é isso, ó. Obrigado. Márcio, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar conversando sobre endocrinologia, que para mim é sempre uma honra, um prazer imenso, e que delícia esse bate-papo, essa troca aqui com vocês. E eu estou sempre à disposição, meu amigo querido. Isso aí, ó. Estamos juntos. Beijo para a Beleza, Matheus, e endocrinologia, metabologia e infância com Xuxa sempre, tá? Beijo.